Olá a todos, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre estrelas de nêutrons vinculadas a ondas gravitacionais, e eu agradeço muito à comissão organizadora pela oportunidade de estar fazendo isso de forma híbrida, e em nome da Sônia Semedo e do Ricardo Galvão e do Rogério Rosenfeld, que me apresentou aí para pessoas incríveis ligadas à UFPLP. Então, eu vou começar falando um pouquinho, motivando um pouquinho a minha conversa e falando um pouquinho de evolução estelar. A gente sabe que tem lá as estrelas vivas que fazem fusão, e aí, dependendo da massa dessas estrelas, elas vão passar por evoluções estelares diferentes. Então, isso depende, se ela for tipo 1, como o nosso Sol, ela vai terminar, vai ser um cadáver estelar ou um zumbi estelar, porque fica lá por um tempo na forma de uma anã branca. Se for mais massiva, na forma do que eu vou chamar de estrela de nêutrons. Depois vou sofisticar um pouquinho essa linguagem e dizer o que pode ser uma estrela de quarks. E finalmente ela for muito massiva, na forma de um buraco negro. E essa nossa conversa se restringe às estrelas de nêutrons. Então, elas foram descobertas ou detectadas pela primeira vez pela Jocelyn Bell, que é essa mocinha bonitinha. Na época ela era estudante de doutorado do Anthony Hewish, e eles detectaram algo que vinha na frequência do rádio, que não sabiam bem o que era um pulso muito bem definido, e até essa história, enquanto estava sendo analisada, gerou esse livrinho aí, que não é brincadeira, é sério, The Case of the Little Green Man. Mas depois ficamos sabendo que, na verdade, o que eles estavam detectando eram pulsares, por isso esse pulso tão bem definido. Então, as principais manifestações das estrelas de nêutrons conhecidas hoje são exatamente os pulsares, que são mantidos pela energia rotacional, há mais de 1900 observados aí na frequência do rádio, o que se chama de binárias de acréscimo de raio-x, que são mantidas pela energia gravitacional, e eles têm períodos de rotação que variam de 0,015 até 1000 segundos. E ainda tem mais um outro grupo que são conhecidas como magnetares, que eu vou deixar de lado nessa palestra, mas são fulanas, só para dizer o que são, que tem um campo magnético muito mais forte, da ordem de 3 ou 4 ordens de grandeza maior na sua superfície do que as estrelas de nêutron convencionais. Esses objetos todos têm uma massa enorme, num raio muito pequenininho. Essa massa enorme pode ser de 1,4, da ordem de 1 até 2 massas solares. A gente costuma dizer que a estrela canônica tem 1,4 massas solares, e o raio que vai aí de 9 a 14 quilômetros. Então, super denso. E a temperatura na superfície é da ordem de 10 a 11, 10 a 12 Kelvin. Quando a estrela nasce, ela rotaciona, emite neutrinos, esfria, e essa temperatura da estrela fria é da ordem de 10 a quinta, é da ordem de alguns quiloelectronvolts, onde 1 eletronvolt é da ordem de 10 a quinta Kelvin. O NICER tem a figurinha aí, vou voltar a falar dele daqui a pouquinho, que é um telescópio que foi enviado para nos mandar, ele detecta um raio-x para nos mandar informações específicas sobre estrelas de nêutrons, por isso o nome NICER, Neutron Star Interior Composition Explorer, e ele foi lançado em 2017. Em 1974, esses dois fulanos aí, Ross e Taylor, perceberam, primeiro eles detectaram um binário, um sistema binário de 2 pulsares lá em Arecibo. É interessante notar que as massas dessas estrelas só podem ser determinadas diretamente em sistemas binários, do contrário elas têm que ser inferidas. E eles perceberam que havia uma perda de energia, que eles propuseram que se dava na forma de ondas gravitacionais. Então, essas primeiras detecções desses dois foram consideradas a primeira detecção indireta das ondas gravitacionais. Até que em 2015, o GW 150914 foi detectado lá pela colaboração LIGO e Virgo, e eles eram e essa onda gravitacional era resultado de 2 buracos negros que colidiram. Até que, enfim, em 2017, essa mesma colaboração detectou a onda gravitacional conhecida como GW 1708. 17, isso é uma data, 17 de agosto de 2017, lida de trás para frente, apesar que aí tem 2,17, o dia e o ano. E essa é conhecida, assim, um grande momento
no nosso estudo, né, no estudo das ondas gravitacionais, tão fantástico, porque ele foi detectado não só por LIGO e Virgo, né, não só ondas gravitacionais, mas aí numa gama de regiões do espectro eletromagnético. E por isso a capa da Science, em 2017, homenageia a detecção dessa onda gravitacional. Bom, como é que a gente correlaciona essas histórias, né? Então, essa fusão de duas estrelas de nêutrons, que é conhecida como merger, ela veio lá de uma galáxia que está muito, muito longe e foi observada, como eu disse, no espectro eletromagnético por 70 observatórios em todos os continentes e também no espaço, né? Além da colaboração LIGO e Virgo. E quando a gente observa isso, a gente estuda essa parte da onda gravitacional que é devido a essa época do in-spiral, né? Então esse sistema binário ele vai rodando um ao redor do outro e vai se aproximando. E a forma dessas ondas gravitacionais é determinada por montes de simulações que levam em conta a relatividade geral, e elas são tão precisas que dizem pra gente, ó, essas duas estrelas de nêutrons tinham massa 1,4 e 1,7 massas solares, por exemplo. É uma coisa realmente muito precisa. Bom, esse sistema ele passa por várias fases, né? Tem esse que é chamado in-spiral, depois tem o merger, né? Que é o momento aí que eu citei, que dá um nome para o evento, e por fim tem o momento do ring down. Toda essa parte da onda que é conhecida como post-merger, né? Depois dessa fusão, ela ainda não foi observada. E como essa observação pode nos ajudar, né? Ela nos ajuda por meio do que a gente chama de marés. E o fenômeno das marés foi modelado em 1909 por um fulano chamado Augustus Love. E naquela época, ele usou a informação sobre a gravitação newtoniana. E nessa modelagem, ele tem lá os Love Numbers, que caracterizam a deformação de um objeto compacto devido a uma fonte externa, como aqui na Terra e na Lua, né? Na Terra, Lua e Sol. Até que em 2009, essas outras 4 pessoas, Damour, Nagar, Binnington e Poisson, eles estenderam o cálculo para levar em conta os efeitos da relatividade geral. Então, para vocês terem uma ideia, o número de Love de segunda ordem, que é o que nos interessa, já vou mostrar a figurinha que mostra por quê, aqui na Terra é da ordem de 0,3 e numa estrela de nêutrons é da ordem de 0,1. Então, aqui mais uma figurinha dessas que mostra, né, o in-spiral e depois o merger. O que a gente estuda é o fato de que esse campo de maré que é induzido num dos objetos do sistema binário pelo outro, ele gera um momento de quadrupolo, por isso Love Number de segunda ordem, né, que acelera esse processo de fusão. E o tempo desse processo, que a gente chama de coalescência, é determinado pela polarizabilidade de Baré, que nada mais é do que esse lambda que eu coloquei aí na tela. Então, lambda é 2/3 do K2, que é o número de Love de segunda ordem, C, que é a compacticidade da estrela, quão compacta, então relação massa-raio, G, a constante gravitacional, M e R, que então aí aparece nessa expressão. Então, para calcular essa polarizabilidade de Baré, a gente precisa de algo que nos dê raio e massa. Para dar o raio e a massa da estrela, no cálculo, a gente precisa de uma equação de estado. Então, como é que isso funciona, né? Na verdade, a gente vai de uma física microscópica, que envolve física nuclear e quântica, para uma física macroscópica, que está relacionada com as observações astronômicas. Então, a gente sai de uma equação de estado, sabe? PV igual a NRT, uma equação de estado, só que muito mais sofisticada do que isso. A gente usa essa equação de estado para alimentar duas equações de equilíbrio hidrostático, que são conhecidas como TOV, que foram propostas por Tolman, Oppenheimer e Foukov, TOV, e o resultado, a saída dessas equações diferenciais são as propriedades estelares, né? Massa e raio. Aí a gente olha para os resultados e assim, ai, que ótimo, ou que pena, tenho que refinar minha equação de estado. Então esse é o processo. Mas entender uma estrela de nêutrons não é assim nada tão simples, porque ela tem aí uma estrutura interna que se acredita bem sofisticada. Então, o que a gente imagina é que ela tem aí uma crosta
dividida em duas partes, crosta externa e crosta interna, que eu não vou mencionar aqui nessa palestra, e depois ela tem um caroço. E esse caroço também pode ter estruturas bem definidas. Pode ser homogêneo ou pode ser só feito de hadrons, né, de nucleons, prótons, nêutrons, híperons, caras desse tipo. Ou pode ainda ter uma parte mais interna, quando a densidade é muito alta, de quarks. Ou pode ser só de quarks. Bom, para fazer isso a gente precisa de modelos. E como é que a gente vai escolher esses modelos? Então, se a gente precisa de física nuclear, eu vou lá na física nuclear e olhar modelos que satisfaçam o que a gente chama de propriedades da matéria nuclear. Essas propriedades são energia, densidade de saturação, energia de ligação, energia de simetria e suas derivadas, compressibilidade, tem gente que gosta de dizer incompressibilidade, que na verdade é uma medida da dureza da equação de estado, e assim por diante. E tem montes de modelos, montes, milhares, né, na literatura que levam em conta, ou eles são do tipo não relativístico, levam em conta a solução da equação de Schrödinger, tem um potencial bem definido, também conhecidos como tipo Esquirme, ou relativísticos, que são os que me interessam. Como é que a gente escolhe isso, né? Então, uma grandeza muito importante é a tal energia de simetria. Sem entrar aqui no mérito de como ela é calculada, eu vou mostrar aqui uma figurinha que simplifica, né, o que a gente entende disso. Essa é a minha curva de baixo, que é a curva roxa, a energia de ligação por núcleo de uma matéria simétrica, igual ao número de prótons e nêutrons, né, como se fosse a matéria do oxigênio 16, 8 prótons e infinita, né, é uma matéria simétrica. E essa matéria verdinha é uma matéria só de nêutrons. A quantidade de energia que eu tenho que dar para arrancar os prótons da matéria simétrica para transformá-la numa matéria de nêutrons, ou se eu tivesse essa matéria só de nêutrons, a quantidade de energia que eu teria que dar para incluir prótons e baixar essa energia de ligação, é o que a gente chama de energia de simetria. E aí o que a gente vê nesses dois gráficos é que no primeiro tem energia de ligação por nucleon e no segundo energia de simetria, para 3 modelos, eu disse que existem milhares, né? E eles todos satisfazem alguns valores nesse ponto de saturação, que é esse ponto de mínimo da curva de cima. Mas fora disso, essas curvas podem ser completamente diferentes, o que significa que mesmo que eu ajuste o modelo para satisfazer as quantidades nucleares, quando eu extrapolo esse modelo para utilizá-lo na matéria de estrela de nêutrons, que é muito mais densa, eu posso estar lidando com modelos muito diferentes. Então, uma grandeza importante é o que a gente chama de slope, ou a inclinação dessa energia de simetria, que é esse Lzinho aí, né? Se eu pegar a energia de simetria e fizer uma expansão numa série de Taylor, esse L é dado por essa derivada da energia de simetria com relação à densidade da matéria que tem lá dentro. E existem vários trabalhos na literatura que me dão valores para esse fulano, né? Para esse slope. Então, tem aí 2 trabalhos, esse 2014... particularmente, nele eu também estou envolvida, e a gente olhou para muitos resultados que foram inferidos na literatura e definiu um limite para essa validade. A coisa incrível é que esse slope está relacionado com a pele de nêutrons no núcleo, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, né? E isso também está correlacionado com o raio da estrela de nêutrons. Então, antes de falar dessa pele de nêutrons, eu queria mostrar alguns resultados para vocês, né? Eu pego lá uma série de equações de estado, aí eu alimento aquelas equações que eu chamo de TOV e obtenho o diagrama massa-raio, que são esses diagramas que estão aí no lado de cima da tela. E vocês podem ver que tem um máximo, esse ponto de máximo é a estrela de massa máxima, que esse meu conjunto de informações dá. E esse diagrama completo, ele me dá uma família de estrelas. Todas aquelas que têm raio menor do que o raio da massa máxima são consideradas instáveis, e aí tem uma física que mostra isso por trás, e as outras são consideradas estáveis. O que a gente gostaria é que esse conjunto de estrelas chegasse numa massa da ordem de 2 massas solares, né? Tem aí 2 pulsares, esse em azulzinho e esse em cor de abóbora, com as suas devidas barras de erro, que são da ordem de 2 massas solares. Então não adianta eu fazer todo esse cozinhado se a minha equação de estado não reproduz aquilo que os astrônomos e os astrofísicos me dizem que são grandezas macroscópicas das estrelas. Mas, e aí analisamos, por exemplo, 263 modelos nucleares, ficamos com 35, desses 35 a gente olhou para as estrelas, aplicamos para descrever estrelas, e aí sobraram muito poucos que chegaram nas 2 massas solares. Mas a figurinha de baixo me dá mais informação, me dá informação sobre os tais
as tais polarizabilidades de maré. Como são duas estrelas, né, um sistema binário que gerou aquele merger da onda gravitacional, eu tenho lambda 1 e lambda 2. E esse gráfico me diz que se eu quiser ter confiança nos meus modelos, o resultado que eu obtenho com eles tem que estar entre essas duas linhas de confiança. Bom, olhando para 263 modelos, tem só 5 que satisfazem as duas coisas, né? Então, será que a física nuclear não está boa? Será que eu analisei mal os modelos? Onde é que está faltando informação? Isso sem dizer para vocês que agora, em 2021, né, já foi proposto em 2020, apareceu esse outro pulsar aí com massa 2,08. Então, na verdade, em vez de 2, eu preciso subir um pouquinho mais. E daqui a pouquinho, na palestra, eu vou falar que ainda já surgiu mais um, que tem massa 2,35. Então, eu preciso de uma equação de estado que ainda me gere uma massa máxima ainda maior. Então, como é que a gente faz para estudar isso, né? Então, a gente precisa alimentar isso com os dados que estão vindo aí. Falando do NICER, o NICER em 2021 também começou a mandar dados, né? Ele foi lançado em 2017 e o NICER ele detecta o que eles chamam de hotspots na estrela e por meio da emissão de raio-x, né? Eles detectam esses raios-x e conforme a estrela dá uma voltinha completa, eles continuam detectando, isso faz com que eles consigam medir o raio. É uma coisa incrível porque são raios pequeníssimos. Então, o que a gente sabe aí da literatura? O que a literatura diz para a gente sobre esses raios? Então, em termos da polarizabilidade de maré, que vieram das ondas gravitacionais, o que se espera é que esses raios tenham aí entre 10,5 e 13,4 quilômetros. Aí tem um trabalho que ficou muito famoso, que saiu na Nature em 2020, que diz que o raio da estrela canônica, que é aquela fulaninha de 1,4 massas solares, tem que ser menor do que 11,9. E aí vieram os resultados do NICER, que eu botei aí os números todos, mas vocês podem olhar só para as duas últimas linhas, né, que é uma análise mais completa disso tudo, que diz que tanto a estrela canônica de 1,4 massas solares, como a estrela que tem da ordem de 2,08 massas solares, ambas detectadas pelo NICER, tem raios muito parecidos, né, da ordem aí de 12,45, 12,35 quilômetros. Muito bem, isso significa que eu preciso de uma equação de estado que tem um comportamento muito especial, né? Ela precisa cair, o 2 está lá e 1,4 aqui, ela precisa cair de forma relativamente abrupta para que o raio dos dois seja parecido no meu diagrama massa-raio. Bom, agora eu falei que eu ia falar das estrelas, das peles de nêutrons, né? Então eu vou interromper essa conversa que veio ficar aí no cantinho para discutir um pouco essas peles de nêutrons. O que é isso? Se eu pegar um núcleo qualquer, oxigênio, 16, 8 prótons e 8 nêutrons, a gente espera que a densidade de prótons esteja mais para fora do que a de nêutrons. Por quê? Porque os prótons sentem repulsão coulombiana, então eles tendem a se afastar. Os nêutrons não, ficam lá dentro. E é justamente essa densidade desses nucleões que me dá o raio de prótons e o raio de nêutrons. Então, mas no núcleo normal, que é a maioria absoluta, a gente tem muito mais nêutrons do que prótons. Portanto, a densidade de nêutrons dentro do núcleo, ela é mais gordinha do que essa densidade de prótons, que é o gráfico que eu mostro aí do lado direito. E a pele é dada pela diferença entre essas duas fulanas. Como a densidade de nêutrons é maior do que a de prótons, o raio de nêutrons maior que o raio de prótons, a pele é uma pele de nêutrons. Bom, essa coisa está aí há anos tentando as pessoas experimentais, né, os físicos experimentais estão tentando detectar isso com precisão há muito tempo, só para mostrar que isso é verdade. Aí são os trabalhos dos quais eu participei em 2007, quando essa coisa já estava na moda. Só que agora em 2021, tcharam, foram detectados. Então, o que se viu é que a pele de nêutrons do chumbo 208 é desse tamanho aí, 0,283. E isso tem implicação, tem uma correlação com o tal do slope da energia de simetria, que é aquela derivada, né? Então, aqui só para mostrar um paper onde isso foi feito, mas aqui tem um resultado, né, que eu tinha mostrado antes, os valores que a gente esperava encontrar, e o resultado que vem quando se analisa o resultado, a pele de nêutrons aí do chumbo 208. Bom, os limites de validade não são os mesmos, e aí vão me dizer, e você analisou todos aqueles modelos baseados em coisas que mudaram. Mas, para a gente não ficar completamente triste, esse trabalho também foi analisado agora, levando em consideração não só a pele de nêutrons do chumbo, mas também os dados das ondas gravitacionais. E aí eu já fico mais feliz, porque o limite ficou mais próximo daquelas coisas, né, que eu analisei e outras tantas pessoas analisaram aí ao longo de décadas. Mas o que se fez agora recentemente foi detectar a pele de nêutrons do cálcio 48. Né? E aí
essa pele veio pequenininha, né? Se eu olhar, mostrar aqui para vocês, aqui eu disse que era 0,28 Fermis, e essa aqui é 0,12, pequenininha. E nesse caso, o que se espera, se a gente fizer essa correlação, é que esse slope, né, que essa derivada da energia de simetria, seja pequeno. Muito bem, então por um lado, a pele de nêutrons do chumbo acabou sendo mais gordinha do que o esperado, mais espessa do que o esperado, e a pele do cálcio 48 acabou sendo mais fininha do que o esperado. Isso nos diz que talvez a gente tenha em breve mais informação ou informação mais precisa sobre energia de simetria. De novo, eu vou guardar isso aí, né? São todos ingredientes que podem ser muito úteis para a gente estudar a equação de estado. E agora eu vou citar uma outra coisa que aconteceu mais ou menos recentemente, que foi a evidência de que estrelas muito massivas, estrelas de nêutrons muito massivas, devam ter um caroço de quarks. E isso foi feito mais ou menos de forma independente de modelo, pela análise do quadrado da velocidade do som. Percebam que a velocidade do som tem a ver com a dureza da equação de estado, e ela se propaga, né? O som se propaga de forma diferente em meios diferentes. Então, quanto mais denso o meio, mais rápida a velocidade do som. Ok. Se a gente analisar o diagrama de fases da QCD, que aqui está feito baseado nessa figura aí da Anna Watts, eu particularmente gosto dessa figura porque a temperatura está em escala logarítmica, o que faz o núcleo ganhar importância, né? Se a gente olhar para esse diagrama, vocês podem ver que tem uma região de transição, onde estão as estrelas de nêutrons, que podem ser, né? Na verdade, essas estrelas de nêutron pode estar na fase hadrônica, que é para cada da transição, pode estar na fase só de quarks, ou pode estar levando em conta essas duas fases. Isso significa, que é por isso que eu escrevi lá, coloquei lá no começo da palestra, essa estrela de quarks lá, que eu disse que podia existir. Na verdade, isso foi proposto há muito tempo atrás, né? Tanto esse Ivanenko e Kudjelaidze, eu nunca sei falar esse nome, Kudjelaidze, quanto o Ito propuseram que seria possível que existissem estrelas híbridas, isso é, olha aí na figurinha, hadrons com quarks, ou estrelas só de quarks. Também posso falar isso numa outra palestra. Agora eu vou falar um pouquinho das estrelas híbridas. As estrelas híbridas poderiam ter essa fase mista, então hadrons, uma mistura de hadrons e quarks e só quarks, ou não, simplesmente hadrons e quarks. Muito bem, então será que a gente, de acordo com esse estudo que eu já mencionei atrás, uma estrela de duas massas solares com um raio típico de 12 quilômetros, que é o que a gente viu que é uma das propostas que vem lá das ondas gravitacionais, deveria ter uma massa de quarks da ordem de 40% e um raio da ordem de 7 quilômetros, que dá quase 60%. Será que a gente consegue isso com modelos? E a resposta é sim, né? Então, dependendo do modelo, aqui eu escrevi a densidade lagrangiana só do meu modelo para quarks, que tem um campo vetorial, mas o que se usa é o famoso QHD, Quantum Hydrodynamics, ou conhecido como modelo de Valesca, com várias parametrizações e vários canais para reproduzir a fase de hadrons. Então, o que eu mostro para vocês na figura é como a equação de estado é construída. Eu optei por uma construção conhecida como construção de Maxwell, sem a fase mista. E o que a gente vê é que, de fato, a gente consegue obter estrelas bem massivas, e se vocês olharem na tabela, com uma porcentagem de até 81% de quarks e até 81% do raio. Muito bem, mas aí as ondas gravitacionais continuaram mandando informação, né? E aí teve essa detecção do GW 190814, que ou é o buraco negro mais massivo ou é o buraco negro menos massivo, ou é a estrela de nêutrons mais massiva da qual se tem conhecimento, porque existe esse gap de massa entre 2,5 e 5 aí que não se sabe bem o que podem ser esses objetos compactos. E não dá para saber porque o sinal ruído dessa detecção não foi bom o suficiente para que a deformabilidade de maré fosse de fato obtida. Então a gente pode ter estrelas de nêutrons assim massivas, mas agora esse sim foi detectado agora bem recentemente
com uma massa de 2,35 massas solares. Significa o quê? Que aquela minha análise das equações de estado agora tem que subir para massas cada vez mais altas, né? E a gente consegue isso? Né? Será que eu vou ter que analisar todos aqueles modelos lá de volta? Então vocês não precisam tentar entender isso com em muito detalhe, mas o que eu quero mostrar aqui dos dois lados, a equação de estado de um lado, do outro lado, o resultado massa-raio, sim, com modelos apropriados, a gente consegue sim obter estrelas bem massivas e estrelas híbridas bem massivas, né? Então a gente consegue estrelas hadrônicas, que é mais fácil, há estrelas de quarks e também estrelas híbridas que requerem esse cozinhado de equações de estado que valem para hadrons e de quarks, que eu prometo contar para vocês se vocês me convidarem para uma outra palestra como é que isso funciona. Bom, e o futuro, né? O futuro é bem interessante para quem se envolve com isso, porque o NICER só começou a mandar dados em 2021, existe a proposta de lançar o Athena, que deve ter dados ainda mais sofisticados. Em termos de ondas gravitacionais, existe um projeto chamado de ELISA, que está proposto e que deve ser lançado em 2034, e ainda tem esse telescópio Einstein, que deve ser construído no subterrâneo até 2030. Então vem muita novidade pelo caminho, a gente pode continuar trabalhando com muita coisa interessante aí que envolve estrelas de nêutrons e análise das equações de estado por meio de informações astrofísicas. Antes de finalizar, eu queria agradecer aí alguns colaboradores com os quais eu trabalho há bastante tempo, né? A professora Constância Providência de Coimbra, Francesca Gominelli de Caen, na França, a Mariana e o Odilon do ITA, o Luiz, que trabalha no Cefet em Varginha, a Verônica em Kent, nos Estados Unidos, Matheus, Cauã, Carline e muitos outros estudantes. Obrigada pela oportunidade e até mais.